Aldo, boa noite também a você que está ligado no nosso JC desta quarta-feira. Continuam internados os dois passageiros que foram esfaqueados durante um assalto a ônibus ontem à noite aqui em Fortaleza. E ao vivo, abrindo o JC de hoje, o Elmar Lima vai trazer as informações mais atualizadas sobre esse crime. Boa noite, Elmar. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Cidade. Pois é, os dois homens seguem internados no Instituto Dr. José Frota, logo após serem esfaqueados ontem à noite. Eles foram socorridos para essa unidade que fica no centro de Fortaleza, passaram por atendimento e, de acordo com a assessoria da Polícia Militar, eles ainda inspiram cuidados, né? Eles estão em observações. O que se sabe até o momento é que um deles está em estado mais grave e o outro encontra-se estável. Os dois foram esfaqueados em uma tentativa de assalto em um ônibus na linha que faz a linha Papicu-Antônio Bezerra, Papicu. Duas mulheres, segundo a polícia, tentaram assaltar esse ônibus e aí elas tiveram a reação e aí esfaquearam os homens. Fugiram e alguns momentos depois, Bianca, elas foram presas. Duas jovens, uma de 18 e outra de 21 anos, que vão responder agora por roubo majorado, tentativa de homicídio e também lesão corporal grave. Volto com você. Enquanto você falava, a gente estava acompanhando a imagem das duas, muito jovens. Obrigada, Elmar, pelas informações. E quem trabalha no transporte público de Fortaleza também está reclamando da insegurança, especialmente depois que os ônibus passaram a circular apenas com motoristas, sem cobrador. Ao parar para receber o dinheiro, eles dizem que ficam mais vulneráveis aos assaltos. 40 anos de profissão percorrendo as ruas da cidade e cada vez mais se sentindo exposto ao perigo. Vários meus amigos aí já teve assalto, outros que já apanhou de vagabundo, né? Aí segurança é zero. Assim como ele, outros motoristas também se sentem inseguros. Sensação que piorou depois que os coletivos passaram a operar em Fortaleza sem o cobrador. O motorista fica sozinho e com a responsabilidade de andar com dinheiro com ele. Quando a gente vai receber dinheiro, a gente tira a atenção daqui, né? Você tá, às vezes, atenção para subir, para descer, aí às vezes tira a atenção da gente. Passageiros também andam com medo dentro dos ônibus. Essa vendedora já passou por 2 assaltos dentro do transporte público. O último foi há apenas 2 meses. 3 assaltantes levaram todos os nossos documentos, as coisas, celulares, bolsas. Já aconteceu isso, já. Umas 2 vezes. Eles entram no terminal, observa as linhas que as pessoas têm o maior número de celular, que as pessoas têm bolsas e tal. De acordo com o Sindicato dos Motoristas de Ônibus, os criminosos têm como alvo, além dos pertences dos passageiros, também o caixa que fica ao lado do motorista. O que eles reivindicam agora é que o autoatendimento funcione em 100% dos coletivos para evitar novas tentativas de assaltos dentro dos ônibus. Nós queremos mais segurança para esses profissionais, porque eles, além deles prestar serviço para a sociedade, eles estão sendo prejudicados no seu setor de serviço, que é os assaltos corriqueiramente todos os dias. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Volta às aulas em meio a surto de síndromes gripais e terceira onda de Covid-19 preocupa pais de alunos em Fortaleza. No Crato, teto e parede de loja desabam durante a chuva da madrugada. A prisão do homem que matou o próprio irmão por não aceitar a orientação sexual dele. E o que diz a lei sobre a cobertura de danos causados por desastres naturais por seguradoras. O Jornal da Cidade já está no ar. Entregadores de aplicativos contarão agora com seguro contra acidentes e assistência financeira em caso de Covid-19. Os benefícios estão garantidos na nova lei sancionada pelo governo federal, mas a categoria teme que não haja adesão das empresas por falta de fiscalização. A lei estabelece medidas de proteção a entregadores de serviços de aplicativos durante a pandemia de Covid-19. Entre as novas regras estão que a empresa de aplicativo deve contratar um seguro contra acidentes, sem franquia, em benefício do entregador,
para cobrir exclusivamente acidentes ocorridos durante o período de retirada e entrega de produtos. Se ele estiver vinculado a mais de uma plataforma eletrônica, ele vai ser contemplado por mais de um seguro, né? Tantos quantas são as plataformas às quais ele está vinculado. A lei exige também que, uma vez diagnosticado com Covid, o entregador deverá receber uma assistência financeira por parte da empresa de aplicativo durante o período inicial de 15 dias. Essa assistência financeira é calculada com base nas últimas 3 remunerações mensais dele. Essa assistência financeira é de no mínimo 15 dias, podendo totalizar até 45 dias a critério médico. No que se refere aos cuidados sanitários e de prevenção, a lei prevê que a empresa de aplicativo deve fornecer ao entregador itens como máscaras, álcool em gel ou outro material higienizante para a proteção pessoal durante o trabalho, além do fornecimento de água. A lei estabelece ainda que, em caso de descumprimento, a empresa pode ser advertida e, em caso de reincidência, ser multada no valor de R$ 5.000 por infração. A nova lei foi muito bem recebida pela categoria. O problema é que até agora os entregadores não perceberam nenhuma mudança e temem que as melhorias não saiam do papel. A gente precisa saber como vai ser feito realmente na prática, né? A fiscalização, quem está apto a fazer essa fiscalização, o que os aplicativos vão ter que demonstrar que estão fazendo realmente na prática. Há mais de um ano que essa lei vem tramitando e, infelizmente, nenhum dos aplicativos ainda entrou com uma ação real junto aos motoboys. A Superintendência do Trabalho diz que a lei não é muito específica com relação à fiscalização e isso tem dificultado todo o processo. A Superintendência do Trabalho está se preparando para realizar essas fiscalizações com base principalmente nas demandas dos entregadores de aplicativo, né? A gente disponibiliza os nossos contatos, né, de plantão fiscal, de denúncia por meio eletrônico, né, justamente para a gente receber essas demandas e programar as fiscalizações nos estabelecimentos, né, denunciados. Em Fortaleza, 1.300 servidores da saúde estão com Covid-19 e foram afastados do trabalho. 700 deles atuam em hospitais e 600 na atenção básica. Esse número corresponde somente aos 10 primeiros dias de janeiro. Diante da falta e do aumento da demanda de pacientes, a Prefeitura admitiu 57 profissionais do Programa Médico da Família. E pela primeira vez, a secretária de Saúde usou o termo terceira onda para classificar essa disparada de casos de Covid-19 em Fortaleza. Nós tivemos nas UPAs, no dia máximo na segunda onda, 600 atendimentos por dia. Nós observamos aí mais de 1.200 atendimentos por dia. E agora essa terceira onda, ela vem acompanhada de uma co-circulação de outros vírus. Você tem Covid, você tem o vírus da gripe, você tem rinovírus, vírus sincicial respiratório, que está explodindo de atendimento nas unidades. E a nossa principal dificuldade de enfrentamento é o adoecimento dos profissionais. Nessa mesma transmissão ao vivo nas redes sociais, José Sarto, prefeito de Fortaleza, anunciou a ampliação de leitos para atender pacientes com Covid-19 e síndromes gripais. Elmar Lima, quantos eram e quantos vão ficar à disposição a partir dessa decisão tomada agora? Bianca, atualmente a capital cearense tem 323 leitos disponíveis para tratar a Covid-19 e síndromes gripais, mas tem uma capacidade para dobrar esses números, né? Mais 380 leitos podem e devem ser abertos porque a demanda está sendo muito alta por conta do surto de gripe e também da nova variante, a Ômicron. 380 podem ser abertos, sendo 90 de observação, 270 de enfermaria, 10 de auxílio respiratório e 20 de unidades de terapia intensiva. O certo, anunciado pelo prefeito José Sarto nessa transmissão, é que 3 UPAs vão ganhar mais leitos. Lá no Itaperi serão 40 novos leitos. Na do Janguruçu e na do Vila Velha, 30 novos leitos, tudo isso para tentar conter esse avanço das síndromes gripais, a H3N2 e também da nova variante da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Bianca? Tá certo, Elmar.
E o governador Camilo Santana antecipou em um dia a previsão de chegada das vacinas pediátricas contra a Covid-19 no Ceará. Segundo ele, o lote com 55.100 doses irá desembarcar no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na sexta-feira e não no sábado, como havia anunciado o secretário da Saúde, Marcos Gadelha. Camilo pediu ainda que pais ou responsáveis realizem o quanto antes o cadastro das crianças de 5 a 11 anos na plataforma Saúde Digital. E aí no link para você fazer esse cadastro, está no gcmais.com.br. Até o momento, segundo o governador, há cerca de 170 mil cadastrados nessa faixa etária, de um total de 904 mil em todo o estado. Então tem muita gente ainda para realizá-lo. Em meio ao aumento de casos de Covid-19 e do surto de influenza, tanto as escolas públicas quanto as particulares de Fortaleza já têm data para iniciar o ano letivo de 2022. Apesar da confirmação, muitos pais estão receosos com esse retorno. A volta às aulas era para ser muito aguardada, mas virou uma dor de cabeça para a família da dona Conceição. Eu, como vó, vó e mãe ao mesmo tempo, eu estou muito preocupada, porque quando começou as aulas, que era uma semana sim, outra não, eles já chegaram a adoecer, Aí agora, com essa gripe, a preocupação ainda aumentou maior. E a gente não está com muita vontade de mandar ele para o colégio, com medo deles pegar essa gripe. O ano letivo das escolas particulares de Fortaleza terá início na próxima terça-feira, 18 de janeiro. De acordo com o Sinep, o sindicato que representa a categoria, o retorno é permitido no decreto estadual e todos os protocolos de segurança serão seguidos. Ainda assim, a dona Conceição não pretende mandar os netos para as primeiras semanas de aula. Quando eles começaram a estudar, na primeira semana que eles foram, na segunda eles já adoeceram. A minha neta pegou pneumonia de 11 anos, de 12 anos, e ele gripou, ficou espirrando direto, ficava mais em casa do que no colégio. Já as aulas da rede estadual estão previstas para começar no dia 31 de janeiro e as da rede municipal de Fortaleza em 1º de fevereiro. Mesmo com um pouco mais de tempo, a Leila teme pela saúde do filho, já que no ano passado ele ficou doente justamente no retorno das aulas. Quando as aulas voltou, eu fiquei com o pé atrás, Acho que toda mãe sentiu isso. Teve, que nem na escola dele, tinha dia que ia 2 alunos. Independentemente se o aluno estuda na escola particular ou na pública, a reclamação dos pais é uma só: não poder decidir se o filho vai estudar de maneira remota ou presencial. Isso porque agora, para justificar a ausência do aluno na sala de aula, é preciso apresentar um atestado médico. Eu acho melhor na aula remoto. Muitas mães podem não achar, mas eu acho que é melhor na aula remoto. A vacinação contra a Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos deve começar na próxima semana no Ceará. E segundo esta infectologista, vai trazer mais alívio para todos, já que é quase inevitável o contato próximo dentro das escolas. Com o retorno das aulas, a gente deve orientar, que sejam mantidas as mesmas medidas de proteção que a gente estava fazendo nos anos anteriores contra a Covid-19 e que são as mesmas medidas utilizadas na influenza. Ao menor sintoma gripal que essa criança venha apresentar, ela seja afastada da escola, os pais fiquem com ela no domicílio, tentem fazer os testes para poder identificar realmente qual é o vírus que essa criança tem, cumprir o período de isolamento necessário. Se essa criança ela foi contactante de algum caso positivo, que isso seja informado para poder ser tomada as medidas de quarentena. E você sabia que só em coçar os olhos é possível pegar Covid ou influenza? Entenda na reportagem de Carlos Henrique Costa. Neste começo de ano, a Gisele teve uma surpresa bem desagradável. Acordou com um terçol. Eu, um belo dia, amanheci com um terçol, Eu já tive de outras vezes, também não se agravou. E eu sigo as recomendações médicas, Evitar contato de mãos sujas, evitar passar qualquer tipo de produto, inclusive maquiagem, que eu gosto muito, mas eu estou evitando. Tá sempre lavando o rosto com soro, enfim, com sabonetes que não machuquem a área, não agridam, De acordo com dados da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, existem no Brasil cerca de 26 mil crianças cegas por conta de uma doença que poderia ter sido evitada. A presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia explica que toda a atenção é bem-vinda, principalmente em casos de terçol, como o da Gisele.
O terçol é um excesso de glândulas sebáceas que nós temos no nosso cílio. A oleosidade aumentada, pele do olho mais oleosa, predispondo mais a formar o terçol. E o péssimo hábito que a gente tem de coçar o olho também. Então, isso deixa o cílio mais sujo, provocando uma quantidade muito maior de terçol. De acordo com os oftalmologistas, a principal orientação é evitar levar sujeiras ou impurezas aos olhos. Isso se faz não coçando com a mão, que na maioria das vezes está suja. Desta forma, é mais difícil de você contrair alguma infecção ou a própria Covid-19. É o que explica esta infectologista do Hospital São José. Os olhos podem servir em algumas viroses e para algumas bactérias como porta de entrada de infecção. Então, muitas vezes isso acontece quando você, com as mãos contaminadas, acaba passando nos olhos. É muito comum a gente ver as crianças que não conseguem controlar, né? Passar a mão suja nos seus olhos, no seu nariz, na sua boca, que também são portas de entrada para alguns vírus e bactérias. Issa Tavares explica que o olho é uma porta de entrada até mesmo para doenças respiratórias. O olho é uma mucosa, nós temos a mucosa, a nossa conjuntiva, assim como tem a mucosa nasal e a mucosa oral. Se você estiver perto de alguém, a pessoa espirrar ou tossir perto de você e essas gotículas caírem no seu olho, você pode sim desenvolver um quadro de conjuntivite ou até mesmo, a gente já sabe que a conjuntivite é um dos sinais do Covid, você pode sim contrair a doença por esses meios. Portanto, já sabe, muita atenção, muito cuidado com a limpeza. Não coce os olhos, pisque. Tô de olho em você. Tá dada a dica. Daqui a pouco você vai saber se os seguros são obrigados a cobrir acidentes provocados por causas naturais, como chuva e quedas de árvores. E já no próximo bloco, o teto de loja desaba na madrugada e imóveis vizinhos são interditados no centro do Crato. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação.
O teto e a parede de uma loja no centro do Crato desabaram durante a chuva que atingiu a região do Cariri nesta madrugada. Para analisar novos pontos de riscos, os prédios vizinhos também foram interditados. Eram 3h28 da madrugada quando uma das câmeras do Centro Integrado de Operações e Emergências Municipais registrou o desabamento do teto da loja. Em poucos minutos, guardas municipais e membros da Defesa Civil chegaram ao local. Somente ao amanhecer foi possível ver o tamanho do estrago. Uma parede desabou por cima da laje que não suportou o peso. Conversamos com o proprietário do imóvel para que ele possa também contratar um engenheiro civil, por ser um prédio particular, para que possa também estar promovendo todos os serviços que são relacionados à recuperação ou determinando uma possível demolição. Como era madrugada, ninguém ficou ferido. Por causa do risco de novos desabamentos, imóveis vizinhos foram interditados até sair o resultado da inspeção feita pelos bombeiros e técnicos da prefeitura. A maioria dos imóveis no centro do Crato são prédios antigos, que normalmente não passam por manutenção periódica. Com as chuvas mais intensas nos últimos dias, o que já era preocupante ficou ainda pior, aumentando o risco de desabamentos. A gente nem coloca a questão da quadra chuvosa, é só uma questão mesmo de inspeção e isso foi bom, para despertar em relação da gente estar fazendo mais monitoramento em relação aos prédios antigos aqui do município. Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Crato promete intensificar as fiscalizações em áreas de risco, tanto no centro da cidade quanto na periferia. Nós procuramos abordar, lógico, locais que ofereçam a priori maiores riscos, mas esses trabalhos também nos comércios, no próprio canal do Rio Grangeiro, nas periferias e no centro agora com maior intensidade, dado esse alerta que foi dado, nós pretendemos e faremos certamente para que nós possamos dar um maior grau de segurança às pessoas. Nas últimas 24 horas, choveu em 104 cidades cearenses, segundo a FUNSEMI. Em Itapiúna, na região do maciço de Baturité, a chuva foi comemorada na zona rural. Itapiúna aqui é chuva, coisa boa. Mas na zona urbana da cidade, o aguaceiro gerou alagamentos. Esta casa por pouco não foi inundada. O carro dos Correios tentou passar pela avenida, mas acabou ficando no meio do caminho. Já em Morada Nova, na região jaguaribana, ruas e avenidas também ficaram alagadas. Em Tauá, no sertão dos Inhamuns, a chuva veio acompanhada de fortes ventos, um verdadeiro temporal que assustou os moradores. Depois da tempestade, foi hora de contabilizar os estragos. O teto deste posto de combustíveis desabou. O vento virou e carregou estas tendas. A fachada da loja também caiu, assim como uma árvore que ficava nesta praça. E o Ceará recebeu um novo alerta amarelo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso quer dizer chuvas intensas e ventos fortes nos próximos dias, né, Omar? É exatamente isso, viu, Bianca? Essas chuvas podem chegar até 50 milímetros, o que é bastante. E os ventos devem chegar até 60 quilômetros por hora, o que cá entre nós é bem veloz. E não é só aqui em Fortaleza não, boa parte do Ceará está com esse alerta amarelo. O litoral leste, parte do litoral oeste, o maciço de Baturité, a Serra da Ibiapaba e também o Vale do Jaguaribe. Então é bom ficar atento porque isso pode gerar, além de alagamentos, inundações, queda de árvores, galhos e também para quem pratica esportes náuticos ou vai à praia, no caso dos litorais, também é bom tomar cuidado porque o mar fica um pouco mais agitado, arisco, então toda a atenção é pouca, o alerta está ligado e foi dado aqui, então se você mora em uma dessas regiões, é bom ficar atento antes de sair de casa ou de praticar alguma atividade física antes, viu? Bianca? Por enquanto, o nosso litoral está com o céu limpinho, como eu estou vendo aí atrás de você, né? Bonita a sua imagem. Aproveita aí também, Omar. Até já. Bom, no mar, a Capitania dos Portos segue com a Operação Verão, iniciada em dezembro no Ceará, para evitar aí acidentes e aumentar a segurança das embarcações. As festividades de fim de ano e férias são os períodos com aumento mais expressivo no tráfego de embarcações de esporte e lazer no mar, lagoas e rios aqui no estado. A Operação Verão da Capitania dos Portos do Ceará busca justamente garantir a segurança na navegação e a prevenção da poluição ambiental.
parte do monitoramento acontece nesta sala e tem supervisão da capitão-tenente Monique Holanda. A Operação Verão ela deu início no mês de dezembro e vai até o dia 6 de março, onde o intuito da Operação Verão é intensificar as ações de segurança do tráfego aquaviário, realizar fiscalizações, orientar os condutores de embarcações e passageiros. Segundo um levantamento nacional da Diretoria de Portos e Costas, as infrações que mais chamam a atenção são a condução de embarcações por pessoa não habilitada, documentação incompleta ou vencida, ausência de material de salvamento, como coletes, boias e extintores de incêndio, excesso de pessoas e consumo de bebida alcoólica durante a condução. Em 20 dias de operação, a Capitania dos Portos realizou inspeção em 455 embarcações. 5 delas apresentavam irregularidades e uma acabou apreendida. O trabalho segue intenso até o próximo mês de março e vai contar com a atuação de pelo menos 110 militares da Marinha. Capitão Monique reforça ainda que a população pode colaborar com denúncias. Identificadas essas irregularidades, eu pediria ao telespectador que entrasse em contato através do número 185 de emergências marítimas e fluviais e o telefone 3133-5100 para qualquer situação que ponha em risco a segurança da navegação. E até fevereiro, 35 bairros de Fortaleza irão receber um mutirão de encoleiramento de cães para proteger os animais e também os donos contra o calazar. Quer saber se vai estar próximo da sua casa? É só acessar o QR Code que aparece aqui na tela durante a reportagem. Essas coleiras branquinhas são específicas para combater a leishmaniose. Elas são impregnadas com uma substância que tem ação repelente contra o mosquito palha ou cangalhinha, ou ainda birigui, como é conhecido o responsável pela transmissão da leishmaniose ou calazar. Por precaução e amor, Esther aceitou encoleirar o Ralph. Foi tudo rapidinho e sem dor. É muito importante. Importante que ele faz parte da família, né? Que é o animalzinho da família, né? Tem que ser bem cuidado. A leishmaniose é uma doença séria que causa crescimento exagerado das unhas, pelos quebradiços, nódulos na pele, úlceras, febre, atrofia muscular, fraqueza, anorexia, falta de apetite, vômito, diarreia, lesões oculares e sangramentos. A recomendação inicial é qualquer sintomatologia, independente se pareça ou não com a leishmaniose, buscar qualquer unidade de saúde. No caso dos animais, a gente tem as unidades zoonoses da prefeitura que são gratuitas, a gente tem as unidades vinculadas à proteção animal, que é a Clínica Jacó, e a gente tem também as particulares, então que a população ela busque realmente o atendimento, caso ela tenha alguma sintomatologia que ela ache que possa parecer com a leishmaniose. Só esta semana, o mutirão do encoleiramento deve passar também pela Barra do Ceará, Bom Sucesso, Granja Portugal, José Walter e Barroso. No total, serão 35 bairros. A expectativa é de que mais de 27 mil cães sejam encoleirados aqui em Fortaleza. A ideia é de que quanto mais cães estiverem protegidos, melhor é para toda a população destes bairros por onde o mutirão vai passar. Se você tem dúvida se foi, se não foi ou se vai ao seu bairro, pode entrar em contato com a prefeitura através do 156 que a gente dá o retorno também. Se já foi ao seu bairro e você perdeu, do mesmo jeito, entre em contato com a unidade de zoonoses ou com a unidade do Distrito Técnico de Endemias da sua regional, vai lá, dá o seu endereço, explica que no dia não estava lá, que essa pendência ela vai ser visitada e vai ser resolvida. É importante lembrar que a coleira é de uso exclusivo em cães, a partir de 3 meses de idade e não pode ser utilizada em outras espécies. E a troca deve ser feita a cada 6 meses. Uma carga ilegal de madeira foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. O motorista confessou que não tinha autorização legal para a extração e nem para o transporte da carga, que seria utilizada como lenha. O caminhão e a madeira foram levados ao Ibama e o homem acabou preso por crime ambiental. E nos últimos 2 anos, mais de 12 mil armas foram apreendidas no Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram 6.117 em 2020 e mais 6.080 ao longo de 2021, entre revólveres, pistolas e espingardas.
Só no último mês de dezembro, a polícia tirou de circulação 535 armas, um crescimento aí de 14,3% em relação às apreensões realizadas em dezembro de 2020. Em instantes, a prisão do homem que matou o próprio irmão por não aceitar a orientação sexual dele. Esse crime aconteceu em Iguatu. E mais, o risco de assaltos que estão correndo os motoristas da Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas de Fortaleza. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação. Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Está preso o suspeito de matar o irmão em Iguatu, no centro-sul do estado, por LGBTfobia. Eumar Lima, volta aqui para o nosso telão, porque, segundo a polícia, esse homem não aceitava a orientação sexual do irmão e, por isso, resolveu assassiná-lo a facadas. Essa é a principal linha de investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará, Bianca. O José Lindomar Pereira Lima, de 46 anos, foi preso nas primeiras horas do dia de hoje, após intensas buscas da Polícia Civil. De acordo com as investigações da própria polícia, ele não aceitava a orientação sexual do irmão, que era mais novo, tinha 36 anos, e em uma discussão acabou esfaqueando ele. O homem foi socorrido, mas não resistiu. E aí ele fugiu, Lindomar, mas foi preso logo em seguida, depois de ações ininterruptas da polícia. Ele foi levado à delegacia de Iguatu, o crime aconteceu lá, e depois ele foi autuado por homicídio qualificado pelo motivo torpe por indício de razão de conduta homofóbica. Bianca. Obrigada mais uma vez, Eumar. Câmeras de segurança flagraram um motorista sendo assaltado enquanto passava por uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza, a Santos Dumont. Amanda Abdala. O assalto aconteceu por volta das 8 horas da manhã neste trecho da avenida, próximo ao viaduto. 2 homens armados tentam parar o primeiro carro, mas o motorista acelera e consegue desviar dos criminosos. Mas eles não desistem e assaltam um carro que vinha atrás. Diante da arma, o condutor entrega alguns objetos aos bandidos, que até agora não foram identificados. As imagens já estão nas mãos da polícia. Quem mora e trabalha próximo ao local do crime diz que a insegurança está cada vez maior. O alvo geralmente são os motoristas, mas os pedestres também não escapam. A principal característica desses ladrões é a agressividade. Durante as abordagens, eles ameaçam atirar caso as vítimas não colaborem e, aos gritos, roubam os pertences.
A falta de policiamento nos horários de pouco movimento estaria facilitando os crimes. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre o policiamento na Avenida Santos Dumont, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. Vamos ver agora os destaques do Jornal da Record, que começa logo depois do nosso JC. Olá, boa noite para você. Daqui a pouco tem o Jornal da Record. O avanço da Omicron no mundo. Quase 17 milhões de pessoas foram contaminadas nos últimos 7 dias. No Rio de Janeiro, especialistas pedem a volta do uso de máscara em locais abertos. Foram cerca de 10 mil infecções em 24 horas. Em São Paulo, o governo quer reduzir para 70% a presença do público em eventos e com a vacinação em dia. A chuva em Minas Gerais, quase 350 municípios decretaram situação de emergência. Nossos repórteres sobrevoaram as regiões mais afetadas e mostram a situação das barragens mineiras. E no Tribunal dos Alimentos, os biscoitos e salgadinhos vão para o banco dos réus. Às 7:55 no JR. Até já. Olha, você sabia que as seguradoras não são obrigadas a cobrir danos causados por desastres naturais? Então, como agir, por exemplo, se o seu carro foi atingido por uma árvore ou ficar parado ali no alagamento? O Carlos Henrique Costa vai explicar para a gente agora. Ricardo trabalha como motorista de aplicativo e no ano passado bateu em um outro veículo. Ele acionou o seguro e, de uma forma amigável, resolveu o problema. Na verdade, eu não precisei pagar nada. Ele até R$50 mil, o seguro cobria. Aí, depois, no outro dia, ele levou para a oficina e consertou lá o serviço dele. No caso do Ricardo, em específico, a situação dele foi mais tranquila porque o seguro cobre consertos a veículos de terceiros. Mas nem sempre tudo é tão fácil. Por isso que a pesquisa, antes de fechar qualquer pacote, é essencial. Ele tem que verificar quais são o que a apólice de seguro vai dar direito à cobertura em casos de incidentes, de sinistros. Porque existem seguros que cobrem o básico, que no caso é a questão da casca do veículo, né? E existem seguros que vão muito além. Este outro caso foi mostrado pela TV Cidade. Durante a chuva desta terça, uma árvore caiu em cima do carro do Júnior que estava estacionado numa rua no Antônio Bezerra, em Fortaleza. Ainda atordoado pelo acidente, ele não tinha noção do que fazer. Até o momento eu não sei como resolver essa situação, que nós estamos aguardando aqui a parte da Enel. Estamos aguardando também o proprietário do prédio, que eu creio que essa árvore seja de posse dele, né? Para depois a gente ver a questão de prefeitura, como podemos fazer. Esta advogada explica que não existe na lei nada que obrigue as seguradoras a se responsabilizarem por danos causados por desastres naturais. O Código Civil nada fala a respeito da obrigatoriedade de cobertura em relação a desastres naturais. Porém, existe contrato que tem essa cobertura. Em alguns casos, o motorista prejudicado pode pedir ressarcimento ao município. Existe a responsabilidade, né, da conservação das vias públicas. Então, as vias públicas elas devem estar em bom estado de conservação para que o veículo ele não seja danificado. Um buraco numa via pública, em caso de acidente causado por isso, quem tem que indenizar é o município. Agora, quem vai precisar se explicar com o seguro é o dono do veículo que você vai ver agora. Presta atenção nesta caminhonete branca. Ela passa por cima do canteiro e invade a contramão, obrigando motoristas e motociclistas a desviarem. Repare que por pouco ele não causa um acidente. O detalhe é que esse carro está sem motorista. O proprietário teria deixado o carro ali em um lava-jato e provavelmente esqueceu de puxar o freio de mão. A caminhonete só parou depois de bater na traseira de um outro veículo que estava estacionado. Ninguém ficou ferido. Esse caso foi registrado na cidade de Itauá, que fica na região dos Inhamuns. O JC fica por aqui, mas você pode acompanhar todo o conteúdo do Grupo Cidade de Comunicação no canal do GC+, no YouTube. Acesse agora mesmo e se inscreva. Assista ao Jornal da Record e logo depois tem a Bíblia. Para encerrar, imagens aéreas da Avenida Desembargador Moreira, aqui em Fortaleza. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau.